Toledo, quais são as mulheres de Lula? Quando a gente olha a pesquisa Datafolha, especificamente a avaliação, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, que a essa altura do campeonato, volto a dizer, é muito mais importante até do que a pesquisa eleitoral, porque as pessoas não é uma imposição de problemática quando se pergunta se o governo está bom ou ruim. Não, ela sabe, ela está sentindo na pele, no cotidiano, se está bom, se está regular, se está ruim, se está péssimo, né, se está ótimo. Então, para mim, tem muito mais valor. E quando a gente olha os dados dessa pesquisa, a gente vê no Datafolha uma diferença muito grande entre homens e mulheres quando se avalia o ótimo bom. Historicamente, tirando a primeira pesquisa que é feita lá no comecinho do governo, que você está medindo mais a expectativa do que a avaliação, porque o governo nem começou ainda, sempre as curvas da avaliação das mulheres e dos homens correm paralela, com uma diferença. A avaliação das mulheres sempre é melhor do que a avaliação dos homens em relação ao governo Lula. Mas quando sobe um, sobe o outro. Exatamente. A curva é exatamente igual. A distância aumenta, diminui muito pouco, mas sempre tem uma distância. Só que nessa última pesquisa, uma tendência que já tinha pintado, mas não tinha se confirmado ainda, em dezembro, agora em março, mostrou uma abertura muito grande. As mulheres estão dando 36% de ótimo e bom para o governo Lula e os homens estão dando 29%, uma diferença de 7 pontos. Não é trivial isso daí, é realmente uma diferença muito significativa e é difícil de cravar os motivos, até a gente vai levantar algumas hipóteses. Mas aí eu fui olhar os cruzamentos internos da pesquisa Datafolha. Porque não são todas as mulheres homogeneamente. Não, exatamente. Porque eu queria saber quais eram os segmentos que estavam mais apoiando e menos apoiando. E se a gente abre, por exemplo, por idade, a gente vê que também as mulheres mais jovens avaliam menos, não tão bem, a taxa de ótimo e bom é bem mais baixa, mas ainda assim tem uma diferença enorme em relação aos homens. Quanto é? É 19 a 26. Homens da mesma faixa etária. Da mesma faixa etária, homens de 16 a 24 anos, os mais jovens. Então, que é um ponto fraco hoje da avaliação do governo Lula. Mostra... E que foi um voto fundamental para ele ganhar a eleição de 22. Sim, é um eleitorado que certamente o governo precisa reconquistar. Mas ele tem mais chance de reconquistar as mulheres, as jovens do que os jovens, né? Tá. Quando a gente abre por região, a diferença no Nordeste, onde o Lula tem a maior diferença a seu favor, a diferença entre homens e mulheres é dentro da margem, 39 a 42. Quer dizer, o problema no Nordeste não é um problema relacionado a gênero. Se aqui tem um problema, tem uma pequena tendência de queda, mas não é um problema. Mesma coisa entre os mais pobres. Diferença dentro da margem, 34% de ótimo bom entre os homens que ganham até 2 salários mínimos e 37% entre as mulheres. Está empatado tecnicamente. Onde vai fazer diferença é no ensino fundamental. Quem só tem o ensino fundamental, aí a diferença volta a ser grande, 39% de avaliação, que é muito alta, né? Entre os homens e 48% entre as mulheres. Então, o que a gente faz com toda essa informação, né? Do ponto de vista do Lula, esse é um eleitorado que ele precisa manter, não só manter a intenção de voto nele, como ele precisa energizar para que essas pessoas, que essas mulheres, saiam de casa no dia 4 de outubro e vão votar. Porque numa eleição tão apertada como a que a gente está projetando, eu não gosto muito dessa conta, mas só para efeito de comparação, se você levar em conta quem rejeita um, quem rejeita outro, e aqueles que rejeitam os dois, sobra ali 10, 11% de eleitores que, teoricamente, poderiam ir para um lado ou ir para o outro, né? Não são eleitores... O nome volúvel é péssimo adjetivo, porque não é que ele fica mudando para lá e para cá. Ele simplesmente só pensa na eleição no dia da eleição. Ele tem muitas outras preocupações prioritárias na vida dele para se preocupar com a eleição antes disso. Então, ele é um eleitor que pode ir para um lado ou ir para o outro, dependendo da situação econômica pessoal dele, dependendo de outros fatores. Eu acho que, nesse caso, o voto econômico é fundamental. Então, o que eu digo? Se são 11, e a gente sabe que desses 10, 11, talvez metade não vá votar,
porque você tem abstenção, a abstenção cresce no Brasil, tem um problema de cadastro, mas essa é outra discussão para outro programa. Então você fica com um número muito pequeno de eleitores que podem definir o voto. Então, você ganhar, no caso do Lula, ele vai precisar que essas mulheres, que hoje são o núcleo duro de apoio a ele, saiam, tenham energia e vontade de sair de casa e até de tentar ganhar o voto de outras pessoas. Outros a votarem. Exatamente, porque se ela tiver num clima para baixo, achando que o Lula não vai ganhar, ou que é improvável essa altura, que já ganhou, enfim. E eu fui olhar no histórico, em 2022, é a menor taxa de abstenção. Ah, é? Mulheres. As mulheres e as mulheres com o perfil socioeconômico geográfico de que votam no Lula. Ou seja, elas foram absolutamente fundamentais para a vitória do Lula em 2022, num cenário que ele já saiu de um patamar mais alto. E elas são um eleitorado que, diferentemente da maioria que passou a ter na segurança seu principal problema, são um eleitorado que está preocupado com um velho e horrível drama brasileiro. É muito bem lembrado, que eu já estava esquecendo, já estava esbarrando nas minas lá no Estreito de Hormuz. Obrigado por ter lembrado. Se a gente olha um cruzamento da pesquisa Datafolha de avaliação ótimo e bom cruzada pelo principal problema do país, a gente percebe que a grande diferença para as mulheres da região Nordeste, por exemplo, é saúde. Principal problema do país na região Nordeste para os homens: violência, 31%. Para as mulheres, 20%. 11 pontos percentuais a menos. Saúde para os homens, 17%, é o segundo maior problema. Para as mulheres, 29%. É o principal. 12 pontos, e é o primeiro. 29 a 20 em relação à violência. Então, a saúde, para a mulher nordestina, eleitora simpatizante do governo Lula, é muito importante. Mas não é só no Nordeste. A gente pega por os mais pobres, que ganham até 2 salários mínimos. Para as mulheres é 30% a saúde é o principal problema e a violência é 20%. Para os homens é empatado, 19 e 20%, entre os mais pobres. Então, enfim, esses cortes, eles são... Do mesmo jeito que eu estou falando do Lula, você pode fazer a mesma coisa com o eleitorado fazer esses cruzamentos para o eleitorado do Flávio, pelo quem votou no pai dele. Esses detalhes é que vão definir a eleição, na minha opinião. Você localizar onde é que está o seu reduto mais forte, garantir que você não vai perdê-lo, até estimulá-lo para ele ir à urna, comparecer no dia da eleição e fazer campanha para você. Eu acho isso muito mais eficiente do que um erro comum, que é, por exemplo, o Lula ficar tentando ganhar o voto do eleitorado evangélico, que ele já perdeu faz tempo e não vai recuperar tão cedo. Mas entre essas mulheres, tem voto evangélico também? Tem. Mas ele é sobretudo católico. O Nordeste é a região mais católica do Brasil. Né? Tá. Então, eu não tenho esse cruzamento religião por aqui, mas pela geografia, para mim está claro que é um eleitorado católico e não evangélico. É muito mais difícil. O ponto é muito mais fácil você conquistar quem já está perto de você do que quem está longe de você. De alguma forma, o Lula insiste nessa tecla, né? Sob críticas, inclusive, de que não está acenando para o cenário A, para o eleitorado B e tal, mas, de alguma forma, ele fala com quem o escuta, né? Exatamente. E portanto, só para terminar, o Lula precisa muito, vai depender muito do voto feminino, mais do que em qualquer outra eleição. Então, se depende tanto assim do voto feminino, era bom sinalizar. E me dizem que, por exemplo, em São Paulo, ele está pensando em lançar 2 candidatas na sua chapa ao Senado, Simone Tebet e a Marina Silva. Simone Tebet confirmou publicamente que vai mudar para São Paulo para isso, né? E a Marina Silva está discutindo uma questão partidária, né? Isso. Se vai pelo PT e tal, mas o objetivo dela também é disputar o Senado, que seria uma chapa ousada, mas muito... Marcava uma diferença muito grande em relação com muita personalidade, né? Você sai com o Haddad, como a gente antecipou para o governo de São Paulo, e 2 mulheres para o Senado. Aliás, né, só para marcar aqui, confirmou o que a gente antecipou. É isso aí. Quem não confirmou foi a nossa robozinha Horácia, que andou por aí falando e desdizendo, Toledo. Vexame, hein? Vexame da Horácia, gente. Vamos para inteligência superficial.